Olá, eu me chamo Kelly Mendonça, eu sou doutoranda em História no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná. Faço parte da linha de pesquisa Arte, Memória e Narrativa e, primeiramente, agradeço a organização do evento por acolher as reflexões propostas aqui nessa pesquisa, que eu espero contribuir com os diálogos contemporâneos desse evento. Eu vou me ater a um texto que eu preparei para não me estender muito no tempo de gravação. Na pesquisa de doutorado que eu estou finalizando, eu proponho analisar como narrativas de identidade, memória e resistência são articuladas na performance de poetas participantes em batalhas de poesia de mulheres. E eu utilizo como fonte material coletado através do registro etnográfico, em eventos mensais, alguns aqui em Curitiba, onde eu resido, outros em São Paulo, e nos arquivos virtuais disponibilizados pelas comunidades. Então, eu acompanho esses eventos desde 2019 e acompanhei também a mudança da dinâmica para o espaço virtual durante a pandemia. Bom, a análise ela parte de uma abordagem do feminismo decolonial e dos estudos da performance, que reconhece na prática da performance uma epistemologia, mas também uma lente metodológica. Slam, ou Poetry Slam, é o termo americano que se refere às batalhas de poesia, né, um fenômeno que teve origem na década de 80 em Chicago, nos Estados Unidos, e que desde a sua criação propõe questionamentos sobre parâmetros acadêmicos e literários em torno da poesia, né, o objetivo é democratizá-la. Chega ao Brasil em 2008, ganha ali visibilidade no período de fortalecimento da poesia marginal e periférica, então São Paulo ali no primeiro momento, e no Brasil, né, é comumente chamado de slam de poesia, né, misturando aí os dois idiomas. Segundo o levantamento da organização do Slam BR, né, organização nacional, até o ano passado existiam, aliás, mais de 400 comunidades de batalhas de poesia, né, espalhadas por todo o Brasil, entre aquelas ativas e aquelas inativas. Os eventos eles ocorrem mensalmente, com disputas regionais e nacionais, para escolher o representante do país no campeonato mundial que acontece anualmente. Bom, a dinâmica, ela é composta por, em sua maioria, jovens poetas que se reúnem em espaços públicos, principalmente na rua, mesmo aqui no Brasil, eh, nas regiões centrais e periféricas das cidades. Então, cada participante, que é chamado de slammer, ele tem 3 minutos para engajar o público na sua narrativa. Jurados são escolhidos do público para avaliar e atribuir uma nota, né, de 0 a 10. E uma outra regra da competição é que a poesia ela deve ser autoral. Então isso acaba agregando um caráter autobiográfico marcante, né, e trazendo, discussões sociais do contexto, do entorno e das vivências desses poetas. Bom, esse aspecto autoral, ele resulta em expressões de diversidade que acabam motivando a presença de minorias étnicas, né, que se sentem ali acolhidas para se expressar, né, assim como também participantes da classe trabalhadora, mulheres, membros da comunidade LGBTQIA+, que criam ali engajamento através de uma troca identitária, com o público. Nesse contexto das batalhas de poesia, tem origem uma cultura performativa, né, que vai aí compreender elementos não textuais, como o público, o contexto cultural, os espaços escolhidos, que são repletos de significado, e as relações entre, né, aquilo que se diz e aquilo que se vive, né, no caso do poeta que está declamando, e também a presença do corpo. No texto completo, né, no trabalho completo dessa fala, eu analiso uma apresentação em particular e eu indico, né, o link do vídeo. Eu acho que é legal até dar uma pausa aqui, de repente assistir, porque não é todo mundo que conhece, né,
Então ajuda um pouco a contextualizar a minha fala. Não sei se vai estar disponível, né, no momento em que vai ser compartilhada essa fala, mas depois também é possível procurar. Bom, as batalhas com participação exclusiva de mulheres, elas existem desde 2015, né, e surgem a partir dessa demanda de um espaço de valorização da expressão de mulheres, né, que passam a contestar uma prática de escrita e de performance que no seu começo ali era majoritariamente masculina, e também para garantir a presença feminina nas finais nacionais. Eu faço aqui um recorte para destacar a presença de poetas negras nas finais de campeonatos nacionais e internacionais, o que simboliza a força da palavra autêntica, né? Porque a palavra que é escrita e que é declamada por elas é também vivida, então isso acaba causando uma maior conexão com o público. Nas performances delas, o uso de roupas, acessórios com referências da cultura afro-brasileira, eh, personagens e eventos históricos que remetem à identidade e à história do grupo são, né, acionados por elas na performance. Elas trazem relatos relacionados à estética, especialmente do cabelo como componente identitário, da experiência de ser preterida pela cor da pele, da violência doméstica, do racismo institucional, da herança colonial e de se perceber como mulher negra, né, entre várias outras temáticas. E ali elas expressam uma herança compartilhada que reivindica um passado comum, mas também uma experiência comum no presente. Eu posiciono a performance de poetas negras nesse contexto das batalhas de poesia como parte do âmbito das afrografias, né, onde o corpo, os gestos e a voz, eles reescrevem as heranças africanas na diáspora, que são reveladas pelas linguagens, né, não a linguagem verbal, mas a do corpo, como performance da memória. Nas palavras, né, da pensadora brasileira negra, Leda Maria Martins, que pesquisa aí na dramaturgia e no campo da performance, que cunhou o termo afrografias. Bom, nesse vídeo que eu menciono, a poeta Carol Dalfarras, do Islã das Minas do Rio de Janeiro, ela faz do corpo o seu próprio texto, né? Então, a voz é carregada de uma indignação, a ênfase em palavras estratégicas, em alguns momentos, inclusive gritadas, com uma voz rasgada, os gestos enfáticos e raivosos. Ela começa falando da experiência de uma mãe preta, né, que depois a gente percebe que é a dela, mas que até por não ter o nome mencionado, pode ser também, né, as outras mães pretas. Eh, e destacando a ideia dessa força que os negros carregam, eh, mas que também acaba justificando as diversas violências contra os seus corpos. E depois ela segue falando de si, né, então ela se vê com orgulho como uma filha de preta, ela fala das lutas diárias, da infância roubada pela sexualização do seu corpo, da violência policial, e depois ela retorna novamente a esse coletivo, né, quando ela menciona, inclusive se referindo para uma jovem negra na plateia, dizendo: olha, sua mãe também passou por isso, né, e todas as da sua família passaram, resumindo ali uma vida que nunca fugiu da sentença, né, uma frase que também está presente ali na performance. E por mais que ela carregue ali uma coisa pesada, uma experiência pesada ao longo da sua performance, é no final, na frase derradeira ali, que ela traz uma espécie de triunfo, né, onde ela diz, que a força é um detalhe para quem vive resistência. No vídeo você percebe que o público, né, ele reage de uma forma muito positiva e muito acolhedora, né, essa identificação que a performance dessa poesia e de outras também durante as batalhas, pode ser compreendida a partir da noção de dororidade, né, dororidade com D mesmo, remetendo aí à dor
que é elaborada por uma outra intelectual brasileira negra, a Vilma Piedade, onde ela identifica uma aproximação entre mulheres negras em torno de um passado colonial e, ao mesmo tempo, de uma colonialidade que persiste no presente, né, e isso é transmitido, então, através de uma intensa troca de saberes subjugados. Então, escravidão, racismo, feminicídio, a exclusão social, são todos elementos de um trauma coletivo, né, que eu chamo ali de uma dororidade histórica, e que são carregados num corpo memória. E também um trauma elaborado nesse espaço das batalhas de poesia, através do processo, né, de fala e de escuta. É nos estudos da performance que eu desenvolvo a noção de um corpo-memória, né. A performance, no contexto das batalhas, gera atos de transferência, né, ou seja, elas comunicam conhecimento social, memória, identidade, através da poesia, das práticas corporais e das expressões estéticas compartilhadas. Então, essa ideia da performance como atos de transferência é parte da reflexão de uma estudiosa contemporânea dos estudos da performance na Universidade de Nova York, a Diana Taylor. Esse pensamento, ele destaca a ideia de que os corpos, assim como, né, outros documentos, eles transmitem informações e também participam na circulação de saberes, né, contribuindo aí para a ampliação do fazer histórico. Os atos de transferência da memória através da performance, né, através dessa corporalidade, eles são elementos fundamentais na construção dos sentidos que conectam poetas negras com o público presente ali nas batalhas. Então, essa dororidade, né, que eu mencionei anteriormente, ela transfere uma narrativa que é construída e embasada na vivência individual para uma voz de uma vivência coletiva das mulheres negras no Brasil, né. Então são corpos memória, né, no plural, que relatam exclusão, violência histórica, mas que também projetam, né, futuros possíveis e que convidam à ação, né, dando um outro sentido para essa dor que as conecta, né. Bom, essa é uma breve apresentação de parte da pesquisa, as referências, mencionadas aqui podem ser encontradas depois no texto completo, e lá também eu compartilho um link para um mini curso sobre estudos da performance que eu apresentei no evento Diálogo sobre História da UFPR. Obrigada pela atenção.